Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aleluias. A Deus seja dada toda a honra, a Deus seja dada toda a glória e todo o louvor. É pertencente a Ele. Aleluias. Glória a Deus. Eu gostaria de estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Louve e engrandeço o Senhor por este dia, a qual o Senhor me abençoou tanto, a qual foi maravilhoso fazer a obra dele, a qual eu fiquei maravilhada pela presença, pelo agir dele. É gratificante fazer a vontade de Deus. Amém? Eu gostaria de deixar uma palavra hoje para os irmãos mais uma vez. Gostaria de convidar você a ouvir, a meditar esta palavra. A mais do que tudo, de ouvir, de meditar, a vivê-la, a praticá-la. Algo que nós sabemos, algo que eu sei, que você sabe que não é fácil. Viver a palavra de Deus, praticá-la, ela não é fácil. Porque sabemos que é necessário que nós venhamos abrir mão das nossas vontades, que nós venhamos abrir mão dos nossos prazeres para viver uma vida para Cristo. Nós sabemos que é necessário muitas vezes que nós venhamos recusar muitas coisas por este Deus, para servir este Deus. Amém? Eu te convido a ouvir esta palavra. A palavra que eu vou trazer aqui esta noite é algo que o Senhor falou comigo na madrugada. Eu até já tentei preparar algo antes, uns 3 dias antes, mas sempre quando eu trago algo para os irmãos, é algo que o Senhor sempre me dá ou um dia antes, ou na própria segunda-feira quando eu estou estudando. E na madrugada, quando eu estava orando, o Senhor me deu esta palavra, a qual o Senhor falou a respeito de clamar, a respeito de clamor. Foi algo que o Senhor falou fortemente no meu coração. E logo eu lembrei da passagem de Jeremias 33, a qual ele vai falar: clame a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu vou estar iniciando a palavra de Deus esta noite e te convido a ouvi-la. A palavra de Deus vai nos falar no versículo 1 do capítulo 33 de Jeremias, que Jeremias ele se encontrava preso. E o que nós temos que entender é, a palavra de Deus vai nos falar que todos os profetas, todo o povo de Deus, todos aqueles que cumpriram, que obedeceram às ordenanças a qual Deus colocou em suas mãos, esses sofreram. Esses passaram por prisões. Esses muitas vezes foram aprisionados. Mas há algo muito interessante que a palavra de Deus vai nos falar. Algo muito lindo que o Senhor vai nos falar. Que em todo momento Deus estava com eles. Estava aprisionado, mas Deus lá estava com eles. Nós conhecemos a história de José. José ele estava preso, mas Deus estava com ele. Os apóstolos estavam presos, mas Deus estava com eles. E na vida de Jeremias não é diferente. Jeremias estava preso, mas Deus estava com ele. Jeremias não estava passando por uma situação fácil, mas Deus estava com ele. E é isso que o Senhor hoje ele nos fala. Se está passando por situação difícil, é o Senhor que está conosco. É o Senhor que batalha por nós. E no segundo versículo do capítulo 33 de Jeremias, o Senhor vai falar ali como se ele estivesse consolando Jeremias. Jeremias estava numa situação difícil porque estava preso. Mas no segundo versículo, quando o Senhor vem com a palavra até Jeremias, no meu ponto de vista, no meu entender, o Senhor vai falar ali: olha, eu fiz os céus, eu fiz a terra, o poder está em minhas mãos.
Não há o porquê você temer da situação que você está passando. E era isso que o Senhor ele falava para Jeremias. Não há o porquê você temer da situação que você está passando. Basta somente você crer. Basta somente você crer que tudo eu fiz. Basta somente você crer que eu sei a situação que você está passando. Eu sei o momento que você está passando. E é isso que o Senhor vem falar para as nossas vidas esta noite. É isso que o Senhor vem falar para a vida de vocês e para mim. Ele sabe a situação que nós estamos passando. Nós possamos talvez estar enfrentando dificuldades difíceis, circunstâncias difíceis. Talvez nós não estamos que nem Jeremias aprisionado, mas talvez nós estamos com dificuldade de vencer. Mas aí o Senhor ele vem falar esta noite. Basta somente você crer que tudo eu fiz. Basta somente você saber que eu sou o Criador, que eu sei o que você está passando. Basta somente você clamar. É o que o Senhor vai falar no 3º versículo do capítulo 33 de Jeremias. Basta somente você clamar. E é isso que o Senhor ali ele vem de encontro com Jeremias. Jeremias, você está preso, tá? Eu sei a sua situação, eu sei. Mas você sabe quem você serve. Que é aquele que é o Criador. Aquele que fez todas as coisas. Você sabe a quem você deve clamar. E é isso que o Senhor ele nos fala hoje. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos o Deus que nós buscamos. Bastamos somente nós confiar. Entregar as nossas vidas verdadeiramente para Ele. Mas quando Ele fala no versículo 3, do capítulo 33, quando Ele fala: clame a mim e te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando eu me refiro a esse clamor, a essa oração, a essa intercessão, não é qualquer oração. Não é qualquer clamor que vai se achegar até Deus. Não é qualquer intercessão que vai chegar até Deus. Mas é um clamor, uma oração, uma intercessão de uma pessoa que tem uma vida voltada para o Senhor. É o clamor de uma pessoa que tem uma vida espiritualmente diante de Deus. É este clamor que será respondido. É esta oração que será respondida. Aquele que tem uma vida voltada para Cristo. Aquele que tem sua vida voltada para Deus. Aquele que está dia e noite se humilhando na presença de Deus. A palavra de Deus vai nos falar. Aquele que se humilha diante da presença dEle. Aquele que conserta os seus caminhos. Ele ouve do céu e nos perdoa os nossos pecados. E sara a terra. É o que a palavra dele vai nos falar. E é isso que o Senhor ele nos quer. Que nós venhamos se humilhar de dia e noite. Um clamor para ser respondido. Uma oração para ser respondida pelo nosso Deus. Precisa haver humilhação dia e noite. Humilhação diante de nosso Deus. Tem que haver sinceridade. Buscar a Deus de todo o coração. Não adianta eu pedir, eu clamar a Deus, eu querer uma resposta de Deus, se eu peço de boca para fora. O meu irmão pode olhar e ver que eu clamei, que eu busquei. Pode olhar e ver que talvez eu recebi a minha bênção, que eu vou receber a minha bênção. Mas só Deus vai saber se nós mesmos vamos receber, porque Ele conhece nós. Ele vai ver se há mesmo verdadeiramente uma sinceridade dentro de nós pedindo, uma sinceridade dentro de nós clamamos. Deus ele jamais vai responder um clamor de qualquer jeito. Precisa haver sinceridade, precisa haver busca de todo o coração. O Senhor não vai responder um clamor onde não há obediência dos seus mandamentos. Não tem como. Se nós não se humilhamos diante da presença dele, se nós não agimos com sinceridade diante de Deus, e se nós não obedecemos os seus mandamentos, não tem como o Senhor ele responder. Não tem como o Senhor responder os nossos clamores. Se não haver justiça entre nós, algo justo entre todos nós, não tem como o Senhor responder.
A palavra de Deus vai nos falar que a oração do justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Mas é a oração do justo. É aqueles que tentam em todo momento ser justo. É tentar ser justo. É fazer de tudo para ser justo. Lógico que nós sabemos que não é fácil estar neste mundo. Não é fácil agir neste mundo com justiça. Mas nós precisamos se esforçar. Porque a oração, ela é respondida. A oração do justo, ela é respondida. A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. E por último, não menos importante, que no meu ponto de vista é a mais importante, é a fé. Não tem como você pedir algo a Deus, não tem como você clamar algo a Deus se você não crê, se você não tem fé. É necessário que tenha fé. A palavra de Deus vai nos falar que todo aquele que pede em oração, todos nós que pedimos em oração, se nós cremos, nós receberemos. Então assim, eu posso pedir milhões de coisas para Deus, mas se eu não crer, não vai adiantar. E muitas vezes o Senhor, ele vai até nos responder, mas nem sempre vai ser aquilo que nós queremos, porque nem sempre o que nós queremos é algo que o Senhor tem preparado para nós. É algo que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Nem sempre. O que eu convido os irmãos esta noite é: clame, mas clame com sinceridade. Mas clame sabendo que você obedece a palavra de Deus. Mas clame sabendo que você dia e noite se humilha diante da presença de Deus. Clame a Deus. No momento certo Ele responde. Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Entenda que uma das maravilhas de Deus é Ele responder às nossas orações. É Ele responder o nosso clamor. Assim como o Senhor estava ali consolando Jeremias, que estava preso, Ele estava falando: olha, Jeremias, eu fiz tudo, fica tranquilo, faz só o seu papel de clamar, mas clama com sinceridade. É isso que o Senhor fala para nós. A situação está difícil, a luta está difícil, as circunstâncias estão difíceis. Calma, respira, clama somente, mas clama com fé. Confia no Senhor verdadeiramente. É isso que o Senhor nos convida hoje. É isso que o Senhor, Ele nos fala hoje. Clame com fé. Assim como Ele estava consolando Jeremias, hoje Ele está nos consolando. Ele está nos trazendo uma palavra. Faça somente o trabalho de clamar. Porque quando você menos esperar, quando eu menos esperar, o Senhor opera. O Senhor abençoa. Assim como o Senhor tem feito muitas maravilhas, muitas bênçãos operadas em minha vida, Ele também pode operar na vida de cada um. Nós somos todos filhos, mas bastamos cremos nesse Deus. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é grande. Ele tem grandes coisas para nós. Ele tem grandes coisas para nós. A palavra de Deus vai nos falar o que os olhos não viu, o que o ouvido não viu, o que não subiu no coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para os que o amam. Entenda isso. Talvez o que você nem imagina que vai acontecer, Deus ainda irá trabalhar grandemente. Talvez o que você não pensa que irá acontecer na sua vida, Deus está preparando algo muito maior do que nós podemos imaginar. Entenda isso. O Senhor, Ele tem muitas coisas para nós. Mas dê lugar, clame com sinceridade, que quando você menos esperar, Ele irá te responder. Hoje Ele está nos consolando de todas as situações que nós estamos vivendo. Eu não sei a luta de cada um. Eu tenho as minhas lutas, assim como cada um tem as suas. E as nossas lutas é diferente. Isso é óbvio, são diferentes. Não é que a minha luta é menor do que a sua. Não é que a sua luta é maior do que a minha. Mas o Senhor, Ele dá uma luta a cada um, de acordo com que nós sabemos sobreviver nela. De acordo com que nós sabemos passar por ela. Então creia que o Senhor hoje, Ele está te consolando do momento que você está vivendo.
Hoje Ele está te chamando para ter uma verdadeira mesmo, um verdadeiro clamor diante dEle, uma verdadeira oração diante dEle. É isso que o Senhor nos chama. Se humilhe diante da presença. Se humilhe diante da presença de Deus. Não tem algo mais glorioso, não tem algo mais maravilhoso do que você se humilhar diante da presença de Deus, do que você se entregar verdadeiramente para Deus. Hoje o Senhor me abençoou, hoje o Senhor amado me usou fortemente na presença dEle. A nós se levantar para fazer a obra dEle, quando nós se levantamos para engrandecer este Deus, Ele está à frente, Ele abençoa. Mas não recue, não recua. Olha somente para Deus. Não olhe para as circunstâncias que estão ao nosso lado. Não olhe para as lutas que estão batendo na porta, irmãos. Porque se nós olharmos, nós sabemos que nós vamos recuar. Nós sabemos que nós vamos fraquejar porque nós somos humanos. Isso é óbvio que irá acontecer se nós olharmos para trás ou para o lado. Mas se você olhar para Deus, se você olhar para o Senhor Jesus, que é o nosso autor e consumador de tudo, nós venceremos. Creia nisso. Fique com esta palavra. Procure praticá-la. Procure vivê-la, ela como eu falei no começo desta palavra. Procure vivê-la. Porque quando nós fazemos de tudo para viver a ela, quando nós fazemos de tudo para praticá-la ela, o Senhor, Ele abençoa. O Senhor, Ele faz de tudo para que nós possamos viver bem, para que nós possamos estar felizes, para que nós possamos estar gratos na presença de Deus. Eu te convido, seja grato. Seja grato por você estar vivo. Seja grato por você respirar. Só de nós estarmos vivos, respirando com saúde, isso já é gratificante. Entenda isso. Não tem algo melhor de ser grato. Seja grato esta noite. Agradeça a Deus por este dia. Agradeça a Deus pelos livramentos a qual Ele te deu que você nem viu. Agradeça. Anoiteça agradecendo e amanheça agradecendo. Seja grata a Deus. Isso alegra o coração do nosso Deus, ser grato por tudo. Seja grato. O nosso Deus, Ele é bom em todo tempo. Toda circunstância que nós passamos, isso é necessário em nossas vidas. Isso é necessário que aconteça sobre nossas vidas. A gente não vai estar ausente de vir lutas sobre nossas vidas, de vir obstáculos sobre nossas vidas. Mas nós só vamos vencer se nós estivermos com Jesus, se nós estivermos colocado Ele à nossa frente. Aí nós venceremos. Quando nós menos pensar, quando nós menos olhar para a luta, o Senhor já nos livrou, o Senhor já abençoou. Nessa quarentena aqui que nós estamos vivendo, eu posso dizer para os irmãos, foi a melhor fase que eu estou passando. Foi onde eu verdadeiramente descobri qual é a vontade, qual é o propósito de Deus sobre a minha vida. Muitas vezes Deus já trabalhou na vida de cada um que está aí. Mas o que nós precisamos é se colocar e dizer, há um propósito. Entenda que há um propósito nessa quarentena. De você estar dentro de casa é um propósito. Assim como eu creio que foi para mim, há para cada um de vocês. Mas basta somente confiar e fazer a vontade de Deus. O que o Senhor quer que nós falamos é, eis-me aqui, faça a tua vontade. Faça o teu querer. Fica com esta palavra. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Eu creio que a palavra do Senhor sempre, ela será para nos edificar. Ela será para nos mudar, para nos transformar. Entenda que a palavra de Deus, ela transforma quando nós se levantamos, quando nós se colocamos, ela transforma. Mas para isso nós precisamos dizer, Senhor, aqui estou, muda-me, transforma-me. Ninguém conhece o seu coração, ninguém conhece a sua mente. Mas a palavra de Deus, ela vai nos falar, eu sondo o coração e eu examino mente. Ele sabe de tudo que se passa em nossas vidas.
E um dia sim, Ele irá nos apresentar tudo que nós fizemos, tudo que nós deixamos de fazer, tanto bom como ruim, Ele irá nos apresentar. Tenho certeza que isso um dia irá ser nos apresentado. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deus, Ele tem um trabalhar na sua vida. Você pode achar que não, mas eu sou assim. Mas imagina, eu nunca vou fazer isso. Só Deus, Ele sabe a mudança que Ele traz em nossas vidas. Só Deus sabe a transformação que Ele faz em nossas vidas. Eu sou sim uma pessoa a qual Deus me transformou muito, a qual Deus tem trabalhado muito na minha vida, a qual Deus tem me levantado muito, a qual Deus tem me fortalecido, algo que eu não sei nem de onde que vem, porque nós sabemos que nós somos fracos. Se fosse depender de nós mesmos, nós já teríamos desistido. Mas como o nosso Deus está no controle, é Ele que continua nos sustentando. É Ele que continua nos fortalecendo. Então creia, assim como Deus ele fez mudança em minhas vidas, Ele pode fazer na vida de vocês. Se entregue para Ele. Essa é a vontade do Pai. Se entregue e deixe Ele trabalhar. Clame como Jeremias, mas deixe Ele trabalhar. Clame com sinceridade. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Fique com esta palavra. Jesus tem um propósito na vida de cada um. Jesus ama cada um. Jesus, Ele nos chama de filhos. Filhos. O Pai, Ele quer muito. O Pai, Ele quer muito ter uma história com você. O Pai, Ele tem grandemente um propósito em sua vida. Creia nisso. Que Deus abençoe a vida de cada um. Uma ótima noite para cada um. Segunda-feira que vem eu estarei novamente aqui com a palavra de Deus. Que você possa vir novamente ouvir a palavra de Deus, que sempre é bom se alimentar da palavra de Deus. A palavra do Senhor vai falar que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos fé. Nós temos fé que Ele vai prover em todas as situações. Independente de boa, independente de ruim, Ele vai prover. Creia nisso. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um.